Irmãos, nós precisamos de pessoas para estar perto da gente. Nós precisamos estar perto de pessoas, amém? Amém? Dá um abraço bem forte na pessoa do lado. Seu pai, preciso estar perto de pessoas como você. Dá um bom abraço, né? Amém? O que é a igreja, irmãos, se não for as pessoas? O que tem valor aqui, irmãos, são as pessoas. As pessoas é que tem valor. Prédio tem um valor financeiro, mas não é isso que a gente... O que tem valor são as pessoas. Mas tem dois tipos de pessoa que você deveria ter perto de você. Dois tipos. E eu quero falar sobre esses dois tipos de pessoa. Durante a sua vida vai ter gente de todo tipo, tá ok? Todo tipo. Mas dois tipos podem ajudar a alavancar a sua vida de um jeito que você não imagina. Mas antes de eu chegar nessas duas pessoas, eu quero falar sobre o que essas duas pessoas elas fazem. O primeiro tipo de pessoa é uma pessoa vivida, uma pessoa madura. Ter perto de você uma pessoa vivida e uma pessoa madura vai te ajudar muito. Uma pessoa sábia. Tenha sempre perto de você. Eu sei que você gosta de andar com seus amigos que jogam bola, não é verdade? Aqueles amigos de futebol, aqueles amigos, tem alguns que gostam dos amigos, né, que você conheceu na infância. Não estou mandando você perder a amizade com ninguém, mas tem dois tipos de amigos que você deve ter. O primeiro é um sábio. Tenha uma pessoa sábia perto de você, sempre. Uma pessoa vivida, madura. E um outro tipo de pessoa que você deveria ter perto de você, mas não confunda, é um profeta. Mas pelo amor de Deus, não confunda essa palavra profeta que eu estou falando com os recantas-névias da vida. Não são os recantas-névias. Alguém não sabe quem são os recantas-névias? Os recantas-névias, corra de perto deles, de preferência. Corra. Por que eu falo isso? Recantas-névias é aquele cara que acha que é profeta, guarda umas besteiras na cabeça e manda nos outros do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta, interfere na vida das pessoas. Não é esse tipo de profeta que eu estou falando. Eu estou falando do tipo verdadeiro. Que tipo é esse? Aquele cara que consegue ouvir a voz de Deus e consegue entender, interpretar o coração de Deus. Isso para mim, este é um profeta. O que é um profeta? Profeta é uma pessoa que tem a capacidade, um dom de ouvir o que Deus está falando. Isso é um profeta. Tem um cara desse perto de você, no seu hall de amizades. Então você tem perto de você uma pessoa sábia, uma pessoa que é madura, que vai falar com você da experiência da vida, dos caminhos que ela viveu, que vai conversar com você. E o outro é aquela pessoa que tem a capacidade de ouvir a voz de Deus, aquela pessoa que quando vai te dar um conselho, ela fala o que Deus falaria e não o que você gostaria de ouvir. Um verdadeiro profeta. Eu não sei, amados, se o que eu vou trazer para vocês aqui hoje, não tenho certeza, se é uma palavra que tem a ver com a sabedoria, ou se tem a ver com a profecia. Eu acho que tem a ver com as duas coisas. É fruto de uma maturidade com ouvir o que Deus está falando. Então eu acho que
você deveria guardar no fundo do seu coração aquilo que será dito aqui hoje, porque eu acredito mesmo que vem de Deus e também vem de uma observação sábia da vida. Por isso que eu acho que vai ser bastante proveitoso. Então eu diria que é de sabedoria e é profético ao mesmo tempo. Então eu queria dizer para vocês que tudo aquilo que envolve a vida, eu observei 4 etapas. Isso é uma observação minha. Eu observei que tudo na vida tem 4 etapas. Não tem nada a ver com tempo, tem a ver com etapas. Tudo na vida. E aí você vai começar a perceber agora, você vai aplicar na sua vida e vai perceber que tudo tem 4 etapas. Cada etapa pode durar pouco ou pode durar muito tempo. Dependerá de Deus e também de cada um e de como cada um reagirá aos fatos acontecidos na vida. Ok? A etapa pode durar pouco tempo ou pode durar muito tempo. Você guarde bem isso. Uma etapa pode durar pouco ou muito tempo. E a nossa vida inteirinha aqui na Terra, nós vamos verificar que os 4 tempos se desenvolvem em todas as coisas. E você vai entender agora quais são esses 4 tempos: infância, juventude, adulto e velhice. Amados, é impressionante como tudo na vida envolve esses 4 tempos: o tempo da infância, o tempo da juventude, o tempo de ser adulto e o tempo de envelhecer. Então, tudo isso aqui por enquanto é muito óbvio, mas vamos entender as etapas. A infância. A infância é o começo. A infância é a inocência. A infância é o descobrimento. A infância é a fragilidade. E a infância é a dependência. Tudo na vida terá um período de infância. Qualquer coisa na vida você vai entender daqui a pouco onde eu quero chegar. Mas tudo, absolutamente tudo na vida tem o tempo da infância, a primeira etapa. E no caso da nossa vida, talvez assim como eu, você seja saudoso da sua infância. Quem tem saudade da infância aqui? Tem gente que não gosta da infância, mas acho que a maioria tem saudade, né? Eu tenho saudade da minha infância. Eu tenho boas lembranças da minha infância. Eu lembro que da minha mãe, a Niquinha, agora, ô Niquinha, eu estava pensando na palavra, minha mãe, e eu lembrei da casa da avó, da sua mãe, da avó Maria. Era tão simples, a gente saía a pé, de mãos dadas, de lá da Vila Aparecida até o Siqueira Campos, né? E a gente chegava ali e a avó tinha um pão duro, amanhecido, e ela passava manteiga e dava com café no bule requentado, porque não tinha garrafa térmica. Gente, como era gostoso aquele pão amanhecido com café morno do bule. Se eu der isso para você hoje na minha casa, você nunca mais volta. Não é verdade? Chega na minha casa e a diva te oferece um café requentado, morno. Na minha casa, amado, você pode ir, tem uma máquina de café expresso lá, toma um cafezinho expresso. Michel não sai de lá. Todo dia vai tomar café expresso. Ninguém mais quer, mas eu me lembro como se fosse hoje do prazer de chegar na casa da minha avó e de comer aquele pão amanhecido com manteiga. Eu me lembro, hoje, eu não posso mais comer o que eu comia quando eu era criança. Quando eu era criança, eu pegava um pratão de arroz desse tamanho, minha mãe colocava caldinho de feijão para mim. Adorava caldinho de feijão.
Todo dia minha mãe fritava batata, ovo frito para mim, uma salada de tomate temperada com limão. É o meu prato preferido até hoje. Só que devido ao triglicérides que vai ficando alto, você não pode mais bater um pratão daquele de arroz. Hoje em dia disso só pode comer 3 colheres de arroz. Mas eu me lembro ainda disso. Até hoje a minha mãe faz a batata frita para mim. Você sabe do que eu me lembro? Eu me lembro, estava parando para pensar, que eu chupei chupeta até 6 anos. Né, Rita? 6 anos. E eu me lembro de como era gostoso chupar chupeta, gente. O meu netinho parou de chupar chupeta agora e a Luana tirou a chupeta dele e eu e a Diva, nós estamos assim, remoendo por dentro de dó, porque ele quer chupeta. Ai, como é gostoso chupar chupeta, irmãos. Era gostoso. Eu lembro que a minha chupeta eu enfiava no nariz, jogava no chão, chupava de novo, não tinha asepsia. Aquela chupeta, a borracha chegava a soltar assim, Agora diga para mim que não era gostoso. Quem aqui chupou chupeta? Né, Rita? Eu contando essa história para o Canei e para a Rita disse para mim que ela chupou até 15 anos. E ela casou com 17, ou seja, ela parou de chupar chupeta para casar com o Canei. Eu vou tirar isso da internet, viu, Rita? Fica sossegado. Só para nós aqui e para a galera. Sabe uma coisa, mãe, que eu estava me lembrando que eu gostava muito? Minha mãe subiu da minha frente. Ah, tá aí, estava atrás do brigadeiro. Eu lembrava, mãe, que quando eu ia dormir à tarde, eu lembrava da mão da senhora segurando a minha mão para mim poder dormir. E eu ainda tenho na minha mente a mão da minha mãe segurando a minha mão pequena. E ela não podia sair de perto de mim, a não ser que eu dormisse. Então ela saía, porque eu precisava segurar na mão dela. Eu me lembro das brincadeiras no meu quintal. Eu me lembro da primeira goiaba de quilo, mãe, que o pai plantou uma muda e deu aquela goiaba. Eu me lembro do pato, mãe, aquele patinho pequenininho que eu ia todo dia arrancar minhoca para dar para o pato, e a senhora matou meu pato, mãe. Até hoje eu tenho essa dor aqui. E eu me lembro quando a senhora matou o pato para nós comer, eu falava, ele era meu melhor amigo. Eu lembro disso. Eu lembro dos desenhos animados. Hoje em dia eu vejo a turma aí caçando Pokémon, uns negócios assim, esquisito. Eu gostava de Vaca Marta e Chumbinho. É isso, Chumbinho e Vaca Marta, né? Maguilo Gorila. Era gostoso. Dos Flintstones. Do Manda-Chuva. Do Alligator. Gente, a melhor época da vida é quando a gente é criança. E passa tão rápido. E a gente quer crescer. Eu me lembro dos meus super-heróis. Hoje eu não conheço super-heróis. Esse aí quase ninguém vai conhecer, duvido. Esses dias eu procurei na internet e eu achei o desenho do Super Dínamo. Quem aqui vai lembrar do Super Dínamo? Você lembra, Cláudia? Como eu gostava do Super Dínamo. A maioria nem sonha o que é o Super Dínamo. E eu ainda assisto ele na internet, uns pedaços que ainda tem gravado. Que ele tinha um Robocop, que ele apertava o nariz e ficava igualzinho ele. Lembro de tudo. Gente, a melhor época da vida é a infância. O segundo tempo na vida da gente é a juventude. É o tempo da força, é o tempo da alegria, mas é o tempo da inconsequência. Jovens, a juventude é o tempo da força, é o tempo da alegria, mas também é o tempo da inconsequência. Na juventude, um dia, eu decidi que seria forever young.
Eu achei que eu ia ser jovem para sempre. Eu achei que eu nunca ia envelhecer. Eu achava dentro de mim que eu nunca ficaria velho. Eu nunca parei para pensar na velhice. Eu nunca envelheceria. Eu jurei para mim que não ia ficar velho. É o extravagâncias para aqueles que não têm sabedoria. Quantos se perderam na juventude porque pegaram a força que tinha para fazer o que não prestava e se perderam. Quando se é jovem, quer trocar a noite pelo dia, aí vai perdendo a saúde devagarzinho, não sabe, não percebe. É o tempo da inconsequência. A juventude é o tempo que eles acham que sabem tudo. É o tempo da juventude, é o tempo que eu sei, deixa comigo, eu sei tudo, eu me viro, até que a coisa pega aí, eles voltam a ser criança. Mãe, pai, eu tenho 52 anos de idade, e se meu pai estivesse vivo, quantas vezes ainda eu estaria dizendo para ele: pai, pai. 1 João capítulo 2, versículo 14, a palavra ela fala sobre a juventude, diz assim: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. O jovem, quando a palavra de Deus está nele, a força dele se multiplica, ele é forte. Vamos definir a juventude como o tempo da força. O terceiro tempo que vem sobre todos é a fase adulta. É a fase do equilíbrio, da moderação, da responsabilidade, mas principalmente é o tempo dos frutos. Quando se fica adulto, meu querido, é a época de você começar a colher o fruto. O cara que levou legal o tempo de jovem dele, quando ele chegasse adulto, ele está estável. Mas aqueles que durante os tempos não fizeram direito, quando chega adulto, está faltando coisa. É no tempo adulto que colhemos, por exemplo, o tempo de estudo que você fez da juventude. Estudou na juventude, vai colher quando é adulto. É como adulto que todas as obras, boas ou más, e todas as escolhas, boas ou más, se manifestam. Um fato interessante que eu estudei: morre-se mais pessoas nessa fase do que em qualquer outra, devido às escolhas erradas, até devido ao acaso. É a idade que mais se infarta, sabia disso? É o tempo que mais se infarta. Dificilmente você vai ver crianças infartando, jovens infartando, e nem os velhos, é difícil. É na fase adulta. É muito perigosa nesse aspecto. A quarta fase é a fase que no Brasil ninguém dá valor, mas no Japão, que é um país muito melhor do que o nosso em tudo, no Japão eles valorizam muito a quarta fase, que é a fase da velhice. O Bel postou a música do Almir Sater, né? E eu também gosto muito de ouvir aquela música do Almir Sater. E essa música, ela fala... Antes de eu falar da música, eu preciso pedir licença para os irmãos, que eu queria pôr a letra dela para vocês ouvirem. E às vezes tem algum irmão que fala: o pastor está ouvindo música do mundo. Ô, cara pálida, pastor escuta a música do mundo? Sim, eu escuto música do mundo, eu gosto de música do mundo, que nem haitiano fala.
eu gosto sim, eu não gosto de música mundana. Eu não gosto de música mundana. Então eu não gosto daquele negócio, abaixa até o chão, levanta, não sei para lá. Não, isso aí eu não gosto. Não gosto. Mas eu gosto de música, quando eu já falei para vocês, quando o Guilherme Arantes canta, cheia de charme, eu choro. Não tinha, quando a vi, logo ali tão perto, eu lembro da diva, a gente se conhecia, não dá, eu choro. Ai pastor, isso é pecado. Vá ler a Bíblia, pelo amor de Deus, e para de me encher o saco. Vai ler a Bíblia. Sabe, você está perdendo coisas da vida por religiosidade. Eu não gosto de música mundana. Eu não gosto, odeio música mundana, odeio, tenho nojo. Um dia que eu fui na casa do Robert, e o Robert estava ouvindo Andrea Bocelli. Você lembra, Robert? Você morava ainda na casa da sua mãe? Eu falei, Robert, aumenta o som, que coisa linda. Ouviu Andrea Bocelli? É isso, né? Andrea Bocelli. Linda música. Sabe? Mas às vezes a pessoa, pastor chegou, desliga a música. Se é porcaria o que você está ouvindo, desliga mesmo, porque eu não quero ouvir. Não quero ouvir. Se é música consagrada ao diabo, eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Tem mais música hoje evangélica louvando o diabo do que as músicas do mundo, irmãos. Eu fico horrorizado com as músicas gospel que louvam Satanás escondidamente, camufladamente. E essa música do Almir Sater, Vou Seguindo em Frente, alguém conhece ela? Hã? Não entendi? Tocando em frente, é isso? Falei o quê? Seguindo... mas também tá sinônimo, tá dentro. É que eu não escuto muito, viu, irmãos? É só, né? Alguém aqui já ouviu essa música? Honestamente, quem não ouviu essa música? Vocês pensam, só os... Não, todo mundo já ouviu. Eu vou coloca a letra dela primeiro para mim. O que foi? Hã? Agora todo mundo conhece, né? Olha como é interessante essa música. Põe a música para mim. Põe a música e veja a letra dela, como ela fala da quarta etapa da vida. Irmãos, essa música não tem a ver, não é maligna, não. Escuta ela. Por que eu coloquei esse pedaço da música para você ouvir? Primeiro porque todo mundo com certeza conhece. Porque essa música fala de uma etapa da vida e isso é muito humano. Não podemos misturar humano e mundano. Aliás, essa é uma mensagem que um dia eu quero trazer para vocês aqui. A diferença entre humano e mundano. Porque por muito tempo nós confundimos as duas coisas, o humano e o mundano. E por confundir, nós criamos coisas na nossa cabeça que não existe, que Deus nunca falou. Mas essa música especificamente, ela fala de um tempo de sabedoria. Ela fala de um tempo de que não se tem pressa. Não tem pressa. Um tempo de conclusão. Descobrir que a vida, tempo de conclusão. Meus irmãos, se eu pudesse ter a força do jovem com a sabedoria que eu tenho hoje. Puxa vida, como eu queria. Mas Deus não deu essa graça. Como eu queria ter a força da minha juventude com a sabedoria, que ainda não é muita, mas que eu tenho hoje. Com a sabedoria do pastor Betão. Tudo nasce um dia, tudo cresce, dá frutos e envelhece. Amados, até a morte tem 4 fases, e eu aprendi isso passando por um período em que a morte esteve muito próxima da minha vida, que foi a morte do meu pai. Eu percebi que a morte teve 4 fases. A morte especificamente, não estou nem falando da doença, estou falando da morte.
Eu me lembro que quando eu estava em casa, quando o telefone tocou do hospital, dizendo: vem para cá. Naquele momento eu sabia que o meu pai tinha morrido, porque o hospital não chama você quando seu pai está ruim. Você que começa a imaginar, aquele período para mim foi a infância da morte. Você pega teu carro e vai dirigindo até o hospital, e a cabeça é inocente. Você fala: o que está acontecendo? Eu não sei o porquê, eu não sei, e é tudo eu não sei. Foi a infância. A segunda coisa que aconteceu, eu me lembro que quando nós estávamos ali no velório e o corpo chega, é uma experiência muito ruim, e o caixão chega e é colocado em cima ali, e ali você chora e chora, e de repente começa a ver uma coisa estranha, porque aí de repente você fica forte. É a juventude da morte, do momento ali. Você fica forte, aí você começa a consolar os outros também. Eu vou lá, abraço minha mãe, abraço a minha irmã, aí eu choro de novo, aí eu fico forte, inconstante. Juventude da morte. Aí depois, amados, vem o tempo adulto da morte, que é na hora do enterro. É quando você está vendo que o caixão desceu, a terra foi jogada em cima, e não tem mais o que você pode fazer. Acabou. Porque parece que enquanto está ali, que alguma coisa vai acontecer, que de repente ele vai levantar, mas não vai. Mas na hora que o caixão desce, você amadurece com a morte. E por último vem a velhice, que é o luto, que é quando passa em torno de 1 ano e você aprende a conviver com a ausência daquela pessoa que tanto você amou e foi importante para você. A velhice. Eu vi na morte as 4 coisas, os 4 tempos. Cada fase tem tempos diferentes. No caso da morte, algumas durou algumas poucas horas, outras minutos, e a velhice durou 1 ano, até que parasse de doer quando você lembra. Cada fase tem tempos diferentes, mas precisa ser plenos. Cada fase tem que ser plena. Não se pula fase, amados. Não se pula fases. Não adianta você querer pular, não vai dar certo. Cada uma tem que ser plena, tem que ser completa. Por quê? Porque você precisa seguir em frente, que é como diz a música. Apesar de ser uma música do mundo, é interessante como o poeta teve a sabedoria de entender que é preciso seguir em frente. Enquanto os gospel estão cantando que a minha vitória vai ter sabor de mel, tem nego do mundo fazendo coisas que Deus quer que a gente escuta. Eu estou ficando perplexo com o que está acontecendo com o mundo evangélico. Amados, alguns não conseguem seguir em frente porque ficam apegados às fases. Diga para o irmão que está do lado: precisamos seguir em frente. Precisa seguir em frente, irmão. Pelo amor de Deus, se você está triste porque eu coloquei uma música secular aqui, escuta a mensagem, esquece da música, pelo amor de Deus. É a mensagem que importa. Depois você pode ir embora, não volta mais. Mas pelo menos pegue a mensagem. Alguns se apegam tanto a uma fase e não conseguiu vencer essa fase, e eles acabam ficando doentes, porque estão parados nessa fase e não conseguem ir para frente. E não há nada pior do que parar a vida numa fase e ficar remoendo ela. Nada é tão ruim do que parar numa fase e ficar ali, ó,
Eu conheço pessoas que não vão para frente de jeito nenhum, porque não conseguem seguir em frente. Amados, vocês, nós somos humanos. Diga para a pessoa que está do lado: humano, não é robô, é humano. Diga: não é Deus. Olha para você: não é Deus, não é. Diga: nem parecido é. Ok? Humanos, ok? Essa é outra mensagem, mas vou cortar aqui. Você pode agora estar vivendo uma crise, e se não entender a fase da crise que você está vivendo, você pode passar a vida nessa crise. Aliás, eu conheço pessoas que entram numa crise e nunca mais saem delas. Nunca mais consegue sair da crise e fica nela. Está ali na infância o tempo todo. Porque a crise também tem infância, juventude, adulto e velhice. Sabia disso? Seja qualquer crise que estejamos passando, irmãos, qualquer situação na vida tem 4 fases. Guarda bem isso, tem 4 fases. E sabe, amado, se você não está passando por uma crise, eu tenho uma má notícia para te dar, aleluia. Você não está em crise, eu tenho uma má notícia para você. Aleluia, um dia uma crise vai te pegar. Está amarrado, vai, você pode amarrar quanto você quiser. Um dia uma crise vai te pegar. Por quê? Pastor, você é muito, o senhor só amaldiçoa a gente. Não, porque está na Bíblia, porque Jesus falou isso. Mateus capítulo 6, versículo 34, eu falo isso com todo amor. Olha o que Jesus disse: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu bem. Ai, Jesus falou mal? Mas não é para ter falado basta cada dia o seu bem? Não, ele disse basta cada dia o seu mal. O mal vem, irmãos. Esse evangelho que fala aí que o mal não sei, o mal não te pega, que o mal não sei, isso aí, irmãos, é música da Cuca. Entendeu? Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega daqui, te pega de lá. Esse negócio é do sítio do Pica-Pau Amarelo. Não é o evangelho de Jesus. O mal pode vir sobre todos, e é importante que a gente entenda que quando vier, ele tem 4 fases. 4 fases. Quando vier o dia ruim, entenda, vai passar. Quando vier o tempo difícil, entenda, vai passar. Não pare, é preciso tocar em frente. Entenda isso. Efésios capítulo 6, versículo 13, um dos textos que mais nós gostamos de ouvir, diz assim: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia bom, e havendo feito tudo, ficai firmes? Não, ele diz assim: você precisa estar com a armadura de Deus, porque virá o dia mau, amado. Você precisa entender o que é uma guerra. Numa guerra, a flechada vem para tudo quanto é lado, e você precisa estar com a armadura, porque não é bom uma flecha atingir a gente. Não é bom. A crise tem 4 fases. Que fase você se encontra agora na sua crise? Na crise que veio, que fase está vindo agora? Você está na infância da crise, na juventude da crise, na fase adulta da crise ou na velhice da crise? Isso não tem nada a ver com o tempo em que você está, tem a ver com a fase que você está. Há pessoas que estão anos e anos alimentando e remoendo a mesma fase da crise e não andam para frente. Que triste. Viverão e morrerão na crise.
Vamos entender a crise quando criança, como que ela é, para que a gente possa deixar bem claro. Vamos ver uma crise criança chegando. A crise chega, a pessoa esperneia, grita e chora. Isso é crise criança. A crise criança, quando chega, você grita, chora, esperneia. Isso é a crise chegando, infante. Agora você percebe que você não pode passar a vida inteira chorando, gritando. Não pode. Tem uma hora que você tem que parar de gritar. Você tem que parar para seguir para a próxima etapa. Mas é humano, normal, você chorar, espernear e gritar. É humano. É humano. Só não pode deixar esse tempo ficar grande demais. Não pode. Por quê? Porque vem a segunda fase da crise, que é quando a crise se torna jovem. O que acontece? De repente você fala: pode vir que eu estou forte. Agora eu aguento. A crise veio, eu chorei, mas agora eu aguento. Aí você descobre que não aguenta, que você está enganado. Você descobre que você precisa de ajuda. Essa é a crise jovem. É quando acha que tem força. É como o jovem que acha que pode tudo, que sabe tudo, que dá conta sozinho. Mas eu ainda com 52 anos preciso do colo da minha mãe. A crise, ela se torna adulta. Repara que o problema não passou, mas ela se torna adulta, mas eu me aquieto. E agora o meu joelho está calejado, porque eu estou em oração, porque eu estou na meditação da palavra, porque eu estou ouvindo as duas coisas mais importantes que existem na vida. As duas pessoas mais importantes que podem ser meus amigos, que eu falei no começo. Eu estou ouvindo a voz do sábio e a voz profética. Nesse momento que eu me torno adulto, eu começo a ouvir, e eu consigo agora, e eu gosto, e eu quero ficar perto nesse momento de alguém maduro. Porque numa crise, pessoa para falar asneira para o céu, que não vai faltar. Não vai faltar. Mas aquela pessoa madura, bem temperada, que chega e fala: meu querido, eu já passei por isso na vida, vai por mim. Não é assim. Calma. Aquela voz profética que vem quando a pessoa encosta em você e diz assim: meu querido, sinto de Deus, a palavra de Deus diz isso. Criança e jovem não conseguem ouvir isso. Você já viu algum jovem gostar de ficar perto de algum adulto? Vocês são caretas demais, quadrados. Quando a crise ela se torna adulta, eu me aquieto, eu oro, medito, ouço, já não me desespero, eu consigo perdoar. Significa que a crise está indo embora, irmãos. Porque quando a crise entra no período da velhice, eu respiro, vejo o que aconteceu, tomo como aprendizado e vou seguindo em frente. Respiro, acalmo e vou seguindo em frente. E vou seguindo em frente. Eu tive a maior crise, uma das maiores crises da minha vida foi quando eu conheci o Miguelzinho. Gente, eu passei 3 meses chorando sem parar. Eu chorava, e eu não sabia porque eu chorava tanto. Um dia eu lembro que eu levei o Bel falou para mim: viu, por que você chora tanto? Nossa, cara, mexeu com você. Eu falei: mexeu com o meu espírito. Se tornou uma crise. O Miguelzinho, essa crise foi amadurecendo,
se tornou jovem, então eu achei que eu tinha força para mandar ele levantar, mas ele ainda não levantou. Aí a crise se tornou adulta, porque aí eu comecei a orar mais, até o ponto que a gente começa a ver que Deus está operando de várias formas, em vários lugares, até o ponto que isso se torne um período de velhice, no qual eu consiga tocar em frente, acreditando, tendo fé. No período da velhice, a crise, você respira, aprende e vai tocando em frente. Amados, até a natureza já entendeu isso. Eu fiz uma montagem de uma foto para que você entenda isso também. As 4 fases, até na natureza da árvore. Dá para pôr aí para mim? Aí. A primeira fase ali são sementes. A semente, ela corresponde ao tempo da criança, de uma árvore. A segunda fase, você está vendo ali do lado direito, é a fase da juventude. Se tornou brotos, mudas. É a juventude. Em terceiro, ela se torna adulta. E ela faz o quê? Dá frutos. E por último, ela viveu o seu ciclo. Ela se tornou o quê? Inútil? Não. Ela virou lenha. Ela seguiu o seu propósito do começo ao fim. Eu imagino a semente pensando: eu vou parar por aqui porque eu não quero virar lenha. Então ela perde o propósito. Ela começa como semente e ela anda para virar muda, e depois ela se torna uma árvore frondosa com frutos, e um dia tudo isso termina e ela vira madeira, e tem o seu propósito do começo ao fim. Mas quanto mais tempo nós demorarmos a entender a fase que nós estamos vivendo, mais tempo nós ficaremos nela, irmãos. Eu estava fazendo uma análise da crise do desempregado. A crise do desempregado. A crise da criança do desempregado. Ele perde o emprego, ele chora, ele lamenta, ele culpa o patrão, ele culpa a Dilma. Esquece que votou na Dilma, né? Ela não entrou lá por força armada, entrou porque votamos nela, né? Aí a pessoa desempregada passa o tempo de criança, da lamentação, ela acorda um dia e fala: hoje. Ela entra no positivismo. É hoje. Hoje eu vou arrumar um emprego para mim. E ela olha para o espelho e diz: em nome de Jesus você vai ser empregado hoje. E se sente forte e vai com tudo. Mas às vezes não acha um emprego, mesmo com toda a força. Quando chega na fase adulta desse período aí, ele para, respira, reflete nos erros que ele cometeu na empresa, e ele fala: puxa vida, eu preciso entrar numa empresa onde eu possa fazer melhor do que eu fiz na outra. Ele está se tornando adulto dentro do período do desemprego. E por último, ele se acalma, relaxa, vai à luta, vai seguindo em frente. Se tem uma coisa, irmãos, que eu não me esqueço, é que quando eu me casei com a Diva, fiquei desempregado, e quando a Luana nasceu, eu não tinha trabalho, e eu tomei uma decisão, que eu iria catar latinhas na rua, mas leite não faltaria para minha filha. Eu tomei essa decisão. Eu não estava querendo saber se eu ia ter Bolsa Família, Bolsa não sei o quê. Conheço gente que nunca vai prosperar na vida. Por quê? Porque ela está contente com as bolsas que o governo dá para ela. Não entra na velhice da crise. O casamento tem 4 fases. Não dá, eu vou ter que parar por aqui, porque senão eu vou discorrer a vida aqui para vocês.
O casamento tem 4 fases. A fase da criança no casamento. Quando eu era pequenininho, minha mãe ensinou que menina tinha pipinha e menino tinha pipi. Quando criança. Por que eu tenho pipi, mãe? E a minha irmã tem pipinha? Aí a gente casa. Sua mulher tem pipinha e você tem pipi. Aí você descobre que é tão diferente, né? Nossa, como é diferente. E tudo é diferente. Não é o pipi, a pipinha que é diferente, a cabeça é diferente, a alma é diferente, a forma de pensar é diferente, tudo é diferente. E como criança, vem a lua de mel, que é a parte mais gostosa, que é a infância. Que beleza! Infelizmente, Satanás tem roubado a lua de mel dos jovens. Que pena. A próxima fase do casamento é a fase da juventude. E nessa hora vem o período da força, que cada um se sente mais forte que o outro, e é a fase da imaturidade, onde cada um acha que é mais forte, onde eles se dividem ao invés de somar, e isso vai durar muito tempo se eles não passarem para a próxima fase. E como eu disse, a juventude é o pior período. É o tempo da vaidade. Eu vejo os jovens hoje arrumando cabelo. De vez em quando eu vejo alguns no fundo lá. Cara, você veio aqui para buscar Deus, né? E para sair de casa. Você viu os jovens saindo de casa? Eu saindo de casa, tomo banho, ponho a camisa, jogo o cabelo e vazo. Meu filho saindo de casa. Agora ele tem bigode. A juventude é o tempo da vaidade, é o tempo da arrogância, e é o tempo das brigas, gente. É o tempo das brigas, é a juventude. Seu casamento tá torando, porque ainda você está na fase da juventude no seu casamento. É briga em cima de briga. Esse tempo pode durar muito e às vezes está acabando no divórcio. Mas se você passar por essa fase, você vai entrar no período adulto do seu casamento. Aí vocês se somam esforços, falam uma só língua, aprendem um com o outro, constroem, usufruem do fruto, se estabilizam. Tempo adulto. Não importa quanto estão ganhando, não importa, vocês conseguem viver e tocar a vida e seguir em frente. E quando vem a última fase, vocês estão maduros no casamento, tranquilos, venceram, dentro de uma vida simples, são felizes, e principalmente, que está tão difícil, conseguiram cumprir a promessa que um dia fizeram para Deus, não para homens. Porque às vezes esquecemos que um dia prometemos para Deus, até que a morte nos separe. Quando vem a velhice no casamento, não estou falando de ficar velho, estou falando do período. Você pode ter o período da velhice do seu casamento com pouco tempo de casado. Aí você pode cumprir a promessa que você fez no altar, e vocês vão viver a vida juntos e tranquilos. Por quê? Porque o tempo que vocês passaram cada fase juntos. E eu concluo
como comecei. Para vocês, amados, para mim, passar por tudo na vida que tiver as 4 fases, você não pode passar sozinho. Esse é o grande erro de todos nós. Nós nos isolamos quando alguma coisa nos fere, nos ataca. Nós nos isolamos. E nós precisamos, para chegar na fase da velhice, da maturidade, nós precisamos de sabedoria dos amigos e da voz de Deus, que é trazida até os nossos corações. A sabedoria dos amigos e a voz de Deus. Então, se você estiver andando sozinho, você provavelmente vai estar marchando no mesmo lugar. Seja na crise, seja no casamento, seja em qualquer coisa da vida, não se desvie do sábio e daquele que tem a palavra de Deus sempre disposta para te dar, ainda que seja doído. Não se desvie desses 2 tipos de pessoas, do sábio, e não se desvie do que tem a palavra de Deus. A palavra de Deus nem sempre tem a ver com as coisas que estão dizendo para você que você gosta de ouvir. Pelo contrário. Por isso, muitos se isolam, muitos fogem, e estão prolongando o tempo da crise em suas vidas. Jesus e os amigos verdadeiros que vivem a palavra de Deus, eu vou repetir, Jesus e os amigos verdadeiros que vivem na palavra de Deus, e eu considero esses amigos como a igreja. Não considero o templo como igreja, considero igreja os amigos verdadeiros que vivem a palavra de Deus. E Jesus, tendo essas 2 coisas, os tempos de crise passarão rapidamente, meus irmãos, passarão rapidamente. Nunca fuja destes, porque eles são a provisão de Deus para cumprir as 4 etapas na sua vida com segurança. Provérbios capítulo 18, versículo 1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Todo aquele que quer viver sozinho, ele se isola e vive contra a sabedoria. Enquanto a pessoa estiver cega, ou algo muito sério não vier sobre a vida dela, então ainda ela encontrará segurança em viver isoladamente. Eu vou repetir. Enquanto a pessoa estiver cega, ou enquanto algo não muito sério, uma crise não muito séria, chegar na vida dela, então ela tem condição de viver sozinha e achar que não precisa de ninguém. Mas com certeza, irmãos, virá o dia para todos nós que nós precisaremos, além de Jesus, que é pleno naquilo que Ele mesmo se propôs, naquilo que Ele fez, mas chegará o dia que nós precisaremos também dos nossos irmãos. Você é capaz de olhar para o irmão que está 3 metros de você? Dá uma olhadinha para... Tem que estar 3 metros de você. Olha para ele, vamos ver. Cruza os olhares, vamos ver. Dá uma cruzada nos olhares. Ó, dá uma olhadinha assim, bem na distância. Aponta para ele e fala assim: é você. À distância, faz assim, ó.
Amados, nós só entenderemos o objeto da morte de Jesus, que foi a cruz, que é a união entre dois madeiros, o horizontal e o vertical. O horizontal ligando os extremos dos braços. Isso fala do homem para o homem. É a provisão de Deus do homem para o homem. A cruz, a parte horizontal da cruz de Cristo, fala da provisão de Deus do homem para o homem. Foi dessa forma que Jesus, com as mãos, disse: Pai, perdoa-os, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Foi dessa forma que Jesus perdoou a todos, estando na cruz, com os braços abertos, uma mão num canto, uma mão na outra, da forma horizontal, ligando os homens. E foi com o madeiro vertical, entre os pés e a cabeça, que Jesus ligou o homem ao céu. Ele é o caminho ao céu. O vertical, ligando a terra no céu, o homem a Deus. Fica claro as duas coisas. Deus dizendo: olha, entre vocês, as mãos, entre vocês, vivam em harmonia. Entre vocês vivam em paz. Aconselhem um ao outro. Amem um ao outro. E com o seu corpo, com os seus pés até a sua cabeça, ele estava falando do divino, da parte divina. É o sábio que diz sobre os homens, é o profético que fala sobre o divino. É a perfeição com a falha. Por isso você pode olhar de novo para aquele irmão que está mais ou menos a 3 metros, que você apontou o dedo, e dizer assim para ele: eu espero que você falhe. Agora, marido e esposa, você pode olhar um para o outro e dizer assim: eu espero que você falhe. Sabe por quê? Porque nós esperamos que o marido e a esposa sejam perfeitos, e eles não vão ser. Amados, se tem uma coisa que nós podemos esperar um dos outros, é falha. Falha. Mas se tem uma coisa que nós podemos esperar de Deus, é a direção correta à perfeição. Amém? Vamos ficar de pé.